Ok, de volta com a Mesa Redonda Futebol Debate, programa muito especial hoje. Estamos recebendo o meia Guilherme, ex-jogador da Portuguesa. Tenho que falar porque tem o da Ponte, tem o da Portuguesa, o Guilherme, jogador do Corinthians, está sendo preparado, no meu modo de entender, para o lugar do Paulinho, para assumir a titularidade. O Corinthians tem feito esse trabalho muito bem feito. Boa noite, Guilherme, bom recebê-lo aqui. Boa noite, eu que agradeço o convite aí no programa. Obrigado. Para nossa alegria, o lateral esquerdo, Leandro. Cara, que bom te receber aqui como jogador do Palmeiras. Muito boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui novamente. E é muito legal que o Leandro está mostrando a utilidade dele, né? Tem jogado futebol bem legal no Palmeiras. O Palmeiras está fazendo o que pode, mas ainda está longe dos objetivos. Está chegando o Edmilson, campeão mundial, e também daqui a pouquinho estará conosco Evair, o grande garçom do futebol brasileiro, matador Evair do Palmeiras. Já já tem muita coisa legal para a gente conversar. Definitivamente não existe lugar para vaidade no futebol. Eu não sei quanto tempo vai se demorar para aprender isso. Um jogador como o Luiz Fabiano, experiente, um macaco velho, para não usar outra palavra, né? Um macaco velho que nem ele, tem que aprender que só bate pênalti quem está concentrado, quem está ligado no jogo. É preferível até, às vezes, um Zé Mané bater o pênalti. O pior do time bater o pênalti, porque o cara está concentrado. Pênaltis perde quem é Zé Mané. E, infelizmente, hoje, o Zé Mané da noite é o Luiz Fabiano. Não deveria bater pênalti. Pura vaidade. Ah, eu quero ser artilheiro do campeonato. Que se dane. É o terceiro pênalti que ele perde. Então, ele não está bem. Então, não bate. É simples. É simples. Que custa isso? Quantas vezes, né, um de nós aqui tem algum problema, você fala, Chico, você me substitui. Substitua, uma boa, claro. Você vai resolver o seu problema. E no campo de futebol, Leandro e Guilherme, aprendam essa lição. Não cabe vaidade mais no futebol. Se o cara não está bem, não chuta o pênalti, não bate a falta. Não fica querendo dar de gostoso. Passa a bola para o outro, que o outro está mais concentrado. Às vezes não tem tanto nome, não é tão bom, mas está mais concentrado. Você, Edmilson, o que você pensa? Como é que Boa funciona? noite, desculpa o atraso. Boa noite, aí, vou né? te receber aqui. Verdade que passei 2 vezes em frente ao portão, velho. Errei o caminho. Mas faz parte. Eu acho que o Luiz tem que bater, pô. O centroavante, artilheiro, tem que pegar a bola e chamar a responsabilidade. É o jogador mais importante do clube, do time, do atacante. Eu respeito o Rogério, mas eu acho que o Rogério tem que fechar o gol bem lá, e como sempre tem feito, e inclusive aí nos últimos jogos tem feito grandes defesas e ajudado o São Paulo. Mas eu acho que o Luiz tem... Se faz o gol, bateu bem. Tem muito aquilo, né? Tem método do goleiro que esperou até o final para definir a bola, mas eu acho que o Luiz tem que seguir batendo, pô. Eu acho que tem bagagem, tem experiência para isso e vai seguir, eu acho, batendo pênalti. Você já perguntou, Flávio, a concentração para tudo, né, Chico? Para qualquer coisa, né? Se um cirurgião entrar desconcentrado numa operação, faz bobagem. Por isso que tem uma equipe junto com o cara, né? Seja qual for. Agora, na cobrança de pênalti, o cara tem que estar concentrado, não tem como não estar. Porque se não estiver concentrado, é melhor não bater. Eu me lembro bem, o Zinho uma vez deu uma declaração muito legal. Ele falou que naquela cobrança de pênalti que o Palmeiras eliminou o Corinthians, da Libertadores, acho que foi na semifinal, ele disse que quando ele foi bater o último pênalti, que era o pênalti decisivo, a caminhada dele, do meio campo, onde estava todo mundo abraçado, até a marca de pênalti, foi o caminho mais longo que ele andou na vida dele. Nunca chegava a marca do pênalti. Acho que na época que o Edmilson estava no São Paulo, fizeram uma vez um teste, o grande doutor Turíbio, colocaram um monitoramento, né, no coração, batimento cardíaco, no treino do cara batendo pênalti. E o batimento vai lá para cima. Vai. Você imagina uma decisão. Depende, eu acho que muito da personalidade do cara, né? Eu acho que tem até um caso do Bebeto lá no La Corunha, lembra? Que ele pipocou mesmo, na verdade, né? Ele não quis bater. Não aguentou a pressão. Aí bateu o vai mais da parte emocional do atleta no momento. Um dos melhores batedores que vai vir é o convidado que vai chegar daqui a pouco. E vai, né? Esse batia bem. Esse aí, como é que batia pênalti? E esse tem uma frase que é lapidar. Eu nunca ele falava vi assim, um pênalti. É frieza, né? Leandro, assim que ele vai chegar aí, nós vamos ver. Mas ele falou assim, o que é bater um bom pênalti? Ele falou assim, bom, o pênalti bem batido é aquele que entra. É o gol. É o gol. Enfim. E ele não perdia quase. Mas chegou a perder também. Chegou, nunca chegou. vi. Pelé perdeu o pênalti também.
Quer dizer, ninguém foi melhor que o Pelé, né? E você vê, o Flávio Neymar de Prado vez em quando perdeu, perde. Eu perdi, pois é. perdeu, Não, eu só fazia isso. Agora, o próximo campeonato, não me inscreverei. Não inscreve, A única coisa que eu faço é pênalti. Lembrando- E também porque aí é que tá. Lembrando que era o técnico. E agora né? os técnicos. Não Eu podemos que esquecer escalava, não teve negócio de... Não podemos esquecer desse Claro, detalhe, claro. entendeu? Agora o problema é o seguinte, eu, de uma maneira pipoqueira, não me inscreverei porque eu não tenho mais coragem de bater pênalti. Olha que coisa gozada. Eu era cheio de marra, né? Não, descobri, o que é? Então agora, não mais. Você se lembra como o Rincon bateu aquele pênalti contra a Portuguesa no jogo do Castrilli? Não foi pênalti, não foi pênalti. O Negão foi lá, botou a bola na marca penal, o Morumbi lotado, todo mundo. Agora nervoso, vai chutar pra fora. Chutou, mandou no ângulo. E o Louco Abreu na Copa? Um abraço. O Louco Abreu na Copa? Louco Abreu na Copa. Aquela, né? Aquela Eu cavadinha. acho que o pior de tudo é o consolo depois. Como você, por exemplo, foi consolado por quem? Pelo Quando Denilson. O cara Pelo foi- Denilson, campeão do mundo. Denilson me chamou e falou, cara, só perde quem bate. Fica na boa, tá me gozando. Depois ficou com dó, cara. Fiquei sem dormir. É ruim, viu? Aí por isso que eu pipoquei. Falou. Mas e o São Paulo, Edmilson? E aí? Essa derrota pode significar o quê? O São Paulo briga para não pegar pré-Libertadores e não depender eu da acho que Sul-Americana. o São Paulo está vivendo um grande momento, né? Foi 1-0 o jogo, mas eu acho que o primeiro tempo o São Paulo dominou o jogo, conseguiu ter algumas jogadas boas. Eu acho que a conexão ali do Oswaldo com o Lucas tem dado certo no ataque, né? Tem algumas falhas ainda no sistema defensivo, mas o São Paulo é um time que, se tivesse aí, vamos colocar aí mais umas 5 rodadas a mais, era um time que poderia estar aí em cima aí disputando o título, porque acabou encaixando no momento tarde da competição, mas é um momento onde vê que já tem um conjunto bem montado, né? O Ney tem feito um bom trabalho lá. E eu acho que tem viagem que ajuda o grupo a se unir, né? Eu acho que essa viagem que eles fizeram lá no Equador, né? Na Copa Sul-Americana lá, 19 horas, estava conversando até com o Oswaldo, que é meu amigo lá do Ceará, né? Ele falou que aquela viagem lá ajudou muito para o pessoal conversar, se unir. Então, eu acho que foi depois de lá, o São Paulo teve uns 3, 4 vitórias seguidas, aí vitória contra o Vasco. Nossa, tudo. que maluco isso. Não, então, são coisas que dentro do... O Leandro está aí, o Guilherme está aí. Tem coisas, né? Eu sou mais veterano que os caras, mas tem coisas que dentro do grupo, né? Que marcam, assim, a arrancada de um time, né? Possivelmente nesse Corinthians aí que ganhou a Libertadores, teve algum momento que marcou. A defesa do Cássio contra o Diego Souza. Isso o Tite disse aqui, não é isso? Você não Também. estava ainda, né? Tava na Portuguesa. Mas todo mundo fala isso lá, né? Todo mundo Que fala foi o isso. momento, na hora que aquela até coisa do coração na boca no que ele fez, ele falou, agora não Até perdeu. a perca do jogo contra o Tolima naquela época lá, aquela foi um marco, porque os caras invadiram o CT, queriam bater em todo mundo. E foi, pra mim, eu acho que a maior arrancada, conversando com o Edu, com algum pessoal lá do Corinthians, aquilo ali, o Corinthians mudou a maneira de ver, como encarar, se unir realmente, né? Essa pressão que infelizmente acontece hoje do torcedor ameaçar jogador, de tacar pedra no ônibus, fazer essas coisas, acaba servindo, né, de alguma coisa, uma coisa má, serve de o pessoal se juntar mais. Mas eu acho que o São Paulo tem boas condições de conseguir pegar a vaga aí direto para a Libertadores. Essa história aí de entrega, não entrega, vai, volta, como é que você vê isso aí? Eu lembro que uma vez na Itália, o Evair jogou muito tempo lá no Atalanta, teve uma história com o Tuta, aquele ponto esquerda, que ele fez um gol pelo... Nossa, eu não lembro. Quase bateram nele. Foi o Venezia, ele fez o gol pelo Venezia e queriam bater nele e tal. Foi indevido o gol e tal. Como é que funciona isso na cabeça de vocês, jogadores consagrados, Edmilson e depois Evair? Olha, eu nunca participei de um episódio desse, né? De estar perdendo um jogo ou fazer corpo mole para beneficiar outra equipe, ou tanto para ganhar o campeonato, ou tanto para não ser rebaixado, né? Então eu, na verdade, Flávio, eu não passei nenhuma experiência, né? Até nos 2 últimos anos que eu fiquei, as 2 últimas temporadas que eu fiquei no Zaragoza, a gente ficou lá todo o tempo lutando, né? E acabamos saindo para ser rebaixado, né? E o último ano que eu fiquei lá, a gente foi decidir o último jogo contra o Levante fora de casa e tinha que ter uma combinação grande de resultado e a gente vencer para não cair. E aí a gente acabou vencendo e teve a combinação e a gente salvou. Deu certo. Deu certo, mas
eu não tive nenhum tipo de participação. Até falaram entre os jogadores lá, ia ter mala branca, mala preta, aquelas coisas lá, mas eu não tive nenhuma experiência sobre isso, não. E você, vai? Olha, na Itália tinha muito falatório, né, entre os jogadores. Mas dizer que foi feito assim, que foi algo que todos concordaram, não. Mas tinha muita conversa dentro do vestiário, era coisa assim, combinação entre os próprios presidentes, né? Então, para nós era até ali só, nós sabíamos até certo ponto. Então, não... Teve alguns escândalos lá, né? A gente foi presa. Na minha época teve muito, quando estive lá por 3 anos, teve algumas situações desagradáveis que se comentava, né? A gente não podia provar que era verdade, mas era um boato muito forte. Mas chegaram a falar pra você, pro teu time, eu acho que isso aqui temos que perder, ou alguém vai ganhar pra gente? Não. O compromisso era de empate. Ninguém tinha o compromisso de derrota. Um jogo fora de casa, às vezes era bom pro adversário o empate, e os presidentes se combinavam. Né? E essa era a conversa que existia. Mas eles falavam para vocês isso? Não, eles conversavam entre treinadores, entre o capitão do time, mas na maioria dos jogadores ficava só nesse boato. E saía o resultado? Saía empate. As 2 vezes que aconteceu, infelizmente, saiu empate. E eu fiquei lá na frente, foi um dia que o Atalanta estava ganhando de 2-0, o Canidia tinha feito os 2 gols, e eu correndo feito um louco para lá e para cá, e a bola não chegava nunca, daqui a pouco... O adversário foi lá e empatou 2-2. Eu não entendi muito por que aquilo, mas aconteceu, realmente. Quer dizer, alguns jogadores estavam no esquema. Eu acho que os mais experientes, os de casa, era o primeiro ano que eu estava lá, aquilo para mim foi uma surpresa. Me deixou meio assim, não estava acostumado com aquilo, mas é algo assim que infelizmente chegou a acontecer. Bom, de qualquer forma, ontem o Corinthians... foi dentro do que o Chico falou? As 2 condições, você chegaram e falaram, caramba, a coisa está feia hoje e tal, ou não dá para pensar na hora do jogo? Não, é que é difícil. A gente fez o treinamento com os 2, então em 10 minutos perder 2 jogadores é difícil, mas com a capacidade que entrou os 2, o Eldinho e o Felipe, são 2 grandes jogadores, mas como é que sente? É que, sei lá, treinamento que a gente fez com todo mundo e em 10 minutos perde é um pouco difícil. E o pessoal do Bahia? Eles chegaram e falaram, pô, vocês estão resolvidos aí e tal. Tira o pé, então não teve isso. Não tem isso não. Pra mim não falaram nada. Pra mim foi tranquilo. Não, só para completar, eles podem não ter falado nada, mas hoje o Wagner Love confessou no microfone da TV Globo, vocês estavam vendo, que ele chegou baixinho pro Luiz Fabiano, tem uma hora que ele chega no Luiz Fabiano e fala uma coisa no ouvido do Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano afasta ele, tá, com uma certa... Isso faz parte. Faz parte. Ele fala assim, joga para fora, pô. Vocês não estão precisando do resultado, nós estamos. O Wagner já falou isso rindo, mas foi um pedido do Wagner Love, né? Uma brincadeira do Wagner Love. Brincadeira, não. Tentar desestabilizar faz parte. Do Luiz Fabiano perdeu o pênalti, mas foi uma brincadeira. O Wagner Love deu até risada. Falou, o que você pediu lá para ele? Eu pedi para ele errar o pênalti. Nós estamos precisando dos pontos. O São Paulo já está, pelo menos na pré-Libertadores. Nós não podemos cair. Aí eu fui lá e pedi para ele jogar o pênalti fora. E ele, coincidentemente, perdeu. Claro. Não porque o Wagner Love pediu. Imagina. Vocês tinham noção do que estava acontecendo no Pacaembu? Não. Né? Não, porque o professor pediu para não... O alto-falante lá não anunciar. Nem boa notícia, tipo assim, gol do Corinthians, não, nada? Não, nada. Só depois do jogo mesmo que ficamos sabendo. Vocês não sabiam? Não. Nem no vestiário, ninguém falou nada? Não. Durante o jogo não, só depois. Nenhum repórter falou gol lá e tal, nada? Não, nada. Porque é complicado, né? Se jogar com a cabeça num lugar e no outro é mais difícil. É complicado. Vocês sabiam o que estava acontecendo na Araraquara, né, Guilherme? Não, eu também fui saber só depois do jogo. Não sabia o resultado, porque lá até fala, né, no placar eletrônico, mas como você está concentrado no jogo, você até esquece lá fora. Fui saber depois do que acabou o jogo. Eu falei quando te apresentei que o Corinthians está fazendo um processo de renovação, uma coisa muito legal. São Paulo fazia isso há algum tempo atrás. Atualmente a coisa não tem funcionado tão bem. O Corinthians já vai preparando os jogadores. Num determinado momento, sabia-se que o Elias sairia, e aí eles contrataram o Paulinho foi entrando. Hoje,
A saída do Paulinho me parece inevitável, muito difícil que ele permaneça. Pelo talento mesmo do jogador. Antes o Christian estava para sair, então foram buscar o Jusilei. Exatamente. E assim vai. E o que se fala no Corinthians? Você está sendo preparado mesmo para o lugar do Paulinho? Olha, não fala que eu vim para ser preparado para a saída do Paulinho, porque também não se sabe se ele vai sair. Ele disse que tem contrato com o Corinthians, renovou também, foi há pouco tempo, então eu não sei. Eu fui contratado para ajudar o grupo e quando tiver oportunidade para me aproveitar. Claro que eu tenho a missão de jogar, então quem sabe, jogar junto com ele, junto com o Ralf. Então eu vim para ajudar o Corinthians, não para substituir o Paulinho. Nada disso. E aquela história da tua escolha? Essa história já é uma coisa mais ou menos antiga, como a primeira vez que você está aqui com a gente, é bom esclarecer. Você fez a opção, não, eu quero ir para o Corinthians, não foi bem assim, como é que a coisa funcionou? Não, na hora que teve a oportunidade para me escolher, é que já tinha falado pro meu procurador, falar que da novela, que foi um ano que o Corinthians já estava querendo me contratar, então na hora que cabe a mim decidir, então não pensei duas vezes. Se fosse para até salário, esses negócios, iria para outro lugar. Mas como a preferência era do Corinthians mesmo, que já teve a preferência da minha contratação, então escolhi o Corinthians. E por que demorou tanto essa negociação? Eu não sei, acho que não dava certo com a diretoria, não estava se entendendo com a diretoria da Portuguesa. Eu acho que também se não deu, não era a hora. Então Deus prepara tudo na hora certa, graças a Deus deu certo. E aí, Leandro, essa história do sal grosso aí, o que você pode dizer? Foi o Finelli, né? Finelli que foi lá, antes do jogo lá. Mas foi igual falaram ali. Ele falou que foi você que trouxe essa receita da Bahia. Não, eu nada, filho. Mas nessa fase, tudo for positivo, acho que é válido, né? E você sabia que tinha o sal grosso? Não, fui saber depois, só depois do jogo. Sabia depois do jogo lá. Do Fábio Finelli aí que ele fez lá, jogou lá. E coincidência, né? Foi os 2 gols do Barcos lá naquela trave lá, onde ele jogou o sal. É claro que ontem, na hora que essas matérias eram feitas, a distância tinha diminuído e continua, óbvio, né? Não pode ter mudado. Só que hoje alguns resultados não ajudaram o Palmeiras em nada. O empate da Portuguesa, a vitória da Ponte, a vitória do Flamengo. Diminuiu essa coisa ou... Não, vamos continuar fazendo o nosso trabalho, nossa parte. Eu acho que tem um jogo terça-feira da Sul-Americana e no sábado Internacional lá. E é 4 pontos que está do Bahia. E do Sport o Bahia já está 3, então vamos fazer nosso trabalho. Vamos seguir nesse raciocínio que o professor falou ali, vamos comemorar, mas ainda estamos lá com o aparelhozinho, estamos no aparelho, então vamos trabalhar, focar essa semana aí para ir lá para Porto Alegre e fazer uma bela partida lá. E quem vai para a Colômbia? Acho que a maioria dos jogadores, né? Porque só podem inscrever 25, né? Você está fora disso? Eu estou fora, que eu não inscrevi. Você não estava inscrito? E está fora quem? O Correia, né? Que está machucado, o Valdívia está machucado. Acho que vai ter que levar quem está inscrito, porque não pode mudar agora. Então, acho que vai lá. Quem for ser utilizado lá também vai fazer uma boa partida. Esse jogo é terça e o outro é quinta? O outro não, o outro é sábado. Sábado. E o do brasileiro é sábado. E aí, tem uma Sul-Americana no meio do caminho aí, como é que faz? Difícil, né? Se tivesse uma situação mais tranquila, eu acho que seria mais apropriado, mas é um momento delicado. Mas também não deixa de ser um momento para lançar novos jogadores, né? Então, tem que se pensar nisso também, já que o mais importante mesmo é você olhar para a tabela e ter esperança ainda de que há a possibilidade de não cair. E o que você pensa, Edmilson? Como é que vai mandar Tem que levar jogador, lógico, né? Tem o mesmo número de inscritos. Mas e aí, como é que faz numa situação dessa? É aquilo no pensamento do Evair, né? Tem 25, eu acho que tem que focar no jogo de sábado, né? Realmente o jogador que está com algum tipo de cansaço, incômodo, alguma coisa assim, tem que ser poupado. A Sul-Americana leva uma vaga para a Libertadores, o Palmeiras já tem isso, né? Financeiramente é bom para o clube? Mas eu largaria, mesmo a eliminação, está com 3-1, né? Vamos ter a vantagem. Se é bom para o clube. Não, eu acho que, não sei, eu acho Tranqueira de competição, com estádio vazio, eu acho que, o Palmeiras tem que focar aí nesse jogo do Internacional. Depois tem 2 jogos em casa, Botafogo e Fluminense. Eu acho que tem que focar esse jogo aí, deixar de lado, né? Botar a molecada, aquilo que ele falou, né? Dar oportunidade pro pessoal que não vem jogando e focar no jogo de sábado. Ô Godoy, você que viajou tanto para a Colômbia, afinal terra de Oscar Ruiz,
Bogotá é difícil a viagem? Viajei para Colômbia, mas não me encontrei com ele uma vez só. Ele apresentou uma noiva muito linda. Sim, perfeitamente. Safadinha, mas linda. É difícil a viagem para Bogotá? Não, para Bogotá não. Difícil é para Medellín. É que eles vão para... O jogo é em Bogotá, né? Bogotá é uma delícia. O problema é quando tem que ir para Medellín. Nós chegamos num voo noturno lá, o aeroporto tudo apagado. Que não era para bandido ver o aeroporto. Bandido já conhece o aeroporto durante o dia. Depois tem que descer uma serra. Eu falei, mano, sinto muito, mas acho que essa é a última viagem para Colômbia. Nós vamos apitar jogo das Farc, viu, cara? Mas o Bogotá não tem altitude. O Bogotá tem agora altitude, não tem? O Bogotá tem altitude. Mas é pequeno. 2.800. Dá para encarar? Não, perfeito. 2.800. E eu fui lá, me entortei inteiro. Não, mas mesmo jogando aquela bolinha. Não, eu não joguei nada. Eu fui. O estádio é bom. Deixa pra lá. Mas eu não me dei bem lá, não. O estádio é bom, 6 horas de voo direto. Voo direto, quer dizer, o problema de logística não existe. Existe o problema de formar o grupo que vai. Porque é o que todo mundo está falando. Na verdade, 12 horas de voo em poucas horas, né? Mas não é uma sangria. Dá para fazer. Agora, é claro que tem que pensar, a prioridade é o internacional. Palmeiras, especialmente Palmeiras, que já escapou. Ainda bem, era isso que interessava ao Palmeiras. Você que é um profundo conhecedor da legislação futebolística, da Comebol, você que tem relações estreitas com todos os homens da Comebol. Eu fui lá e vou até bater aqui na mesa. Deus me livre. Me diga uma coisa, o que acontece com o Palmeiras se o Palmeiras não for? Ele tomaria uma posição que eu aplaudiria de pé. Porque de lixo, olha, as competições da Sul-Americana, exceção feita a Libertadores, que é mal produzida, mal feita, paga menos do que devia. Mas qual é a punição? Não, de cara fica fora das competições. Inclusive da Libertadores. Fica fora da Libertadores e tudo. Aí não dá. Mas a Sul-Americana, para ser uma lata de lixo, não dá para trocar, porque a lata vale mais, né? Porque se não tivesse punição nenhuma, eu não ia. Não, mas é importante participar, eu acho. Acabou. É importante participar da Sul-Americana? Eu acho importante participar. Vou falar uma coisa para você. O time, quando está na segunda divisão, ele ganha dinheiro, ele junta o torcedor, ele lota o estádio na Sul-Americana, fica vazio, ninguém dá mínima. Pergunta para o torcedor se ele quer participar da Sul-Americana ou da segunda divisão. Então, mas e por que ele vai mais no jogo da segunda divisão? Não, ele tem que estar inscrito, Flávio, vai participar, leva jogadores que podem ser mas esses prestigiados. Aí, Vanderlei, esses times não são uma atração no Brasil, mas o brasileiro é atração lá. Então lá o torcedor comparece, não comparece. Mas olha, os caras têm jogado até fora da sede. É um campeonatinho. Mas eu vou onde o Edmilson falou na primeira parte lá. Mas por que então os clubes aceitam então, uma competição como essa então? Porque eles são covardes, medrosos. Por que eles se submetem à CBF? Hoje o Neymar fez o 12º jogo no Santos. Nós estamos na 32ª rodada. Por exemplo, o Lucas fez 15 jogos. Se o Palmeiras não tivesse vencido a Copa do Brasil, era nessa competição que ele estava se agarrando para participar da Libertadores. Então, é óbvio que a competição... Agora, claro, ele teve um fato que modificou o curso da história. Mas venceu, o que importa é que venceu. Então, venceu, foi ótimo. Uma situação como está essa, que está na zona de rebaixamento. Claro. Porque o discurso já vai mudar das equipes que não brigam pelo título, não vão brigar por uma vaga na Sul-Americana. Claro, é importante. Não, mas aí fala por falar, porque o problema é que a Copa do Brasil, por exemplo, o Palmeiras ele não tinha elenco para disputar as duas. Tudo bem. Claramente ele está sofrendo esse desgaste pela Sul-Americana e não é só o Palmeiras, é só lembrar. O Curitiba andou pendurado por causa disso, o Vitória caiu depois de Sul-Americana, o Ceará disputou as duas competições, ficou na semifinal, caiu. O Vitória disputou a final com o Santos, caiu. O Avaí caiu. Se você tiver elenco, tudo bem. Se não tiver, não dá. E essa Sul-Americana é ele tem 25 inscritos. Preserva os titulares, põe os outros. Vamos perder. Tá bom, vai perder. Mas pode ganhar. Pode ganhar o jogo. O ideal seria perder, né? O ano que vem que vai ter a Copa do Brasil o ano inteiro. Mas isso melhora. Isso melhora. Isso melhora. Porque vai dar um nível mais elevado. Mas deveria ser Libertadores o ano inteiro, essa porcaria de Sul-Americana se fosse organizado o ano inteiro e acabar com esses campeonatos. O Palmeiras ganhou 6 pontos. O Palmeiras está a 4 pontos de escapar dessa zona terrível que é faltando 6 jogos. Tem 18 pontos para disputar.
vai empatar com o Internacional, vai ganhar os 2 jogos seguintes, vai ganhar do Botafogo. Precisa de 4 para escapar se o Sport não ganhar. Tudo bem, mas tem 18. Bahia. Mas tem 18 sobre a mesa, gente. Bahia e o Sport. Não é uma matemática exata. Vai empatar Bahia, com o Internacional. vai dar É possível 5 do empatar. O Internacional tem um time rachado. É possível empatar lá. Não é possível ganhar. Então, seria Ó, o ótimo. Palmeiras tá bem. É possível ganhar do O Botafogo. momento do Palmeiras hoje é melhor que o do Internacional. É possível ganhar do Botafogo, que é um time fraco, na minha opinião. E é possível ganhar do Fluminense, Vamos ver se que vai jogar já com o título na mesa. É campeão. É um time campeão.